Olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Estude Amiga. Hoje já estou aqui com a minha canequinha de café para juntas resolver questões, né? Hoje nós vamos resolver uma questão da prova do Enem de 2026, tá? Mas ela vai servir aí, vocês vão ver no decorrer, né, do conteúdo aqui, que vai servir para você para todos os concursos, ok? Então vamos lá. Essa é uma questão de direito constitucional. Embora o enunciado aí apresente uma situação envolvendo um processo criminal, o que a questão quer testar é um tema constitucional muito importante, tá? Então vamos lá. A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri. E nós vamos entender o quê? Vamos entender que o que a Constituição estabelece sobre o Tribunal do Júri, o que significa soberania dos vereditos, entendimento do STF, a pegadinha dos 15 anos, tá? Vamos falar sobre isso também. E o porquê o gabarito é a letra A. Então, pegue aí seu caderno, pegue a sua caneta e vem estudar comigo, ok? Olha só, vamos lá. O que a Constituição diz sobre Tribunal do Júri? Vamos começar pela Constituição da República Federativa do Brasil, né? O artigo 5º, inciso 38, reconhece a instituição do Tribunal do Júri e assegura, primeiro, a plenitude de defesa. Então, o artigo 5º ele fala aí sobre, ele assegura, né, o tribunal, a instituição do Tribunal do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E hoje o nosso foco é aí a soberania dos veredictos, ok? Vamos lá. Vamos para o caso aqui da questão. Caio, ele é primário. Ele possui bons antecedentes. E ele foi denunciado e pronunciado por homicídio simples. Ele foi submetido ao tribunal do júri, né? E os jurados, eles reconheceram a materialidade e a autoria e afastaram a legítima defesa. O juiz presidente, ele fixou uma pena definida em 10 anos de reclusão e determinou a execução imediata ali da pena. Então, o fundamento utilizado foi a soberania dos veredictos. E aí vem a pergunta: essa decisão, ela está de acordo com a jurisprudência do STF? Esse é o X da questão. Então, a grande pegadinha, 10 ou 15 anos. Aqui está o ponto que pode confundir você, pode me confundir. Por quê? Caio, ele recebeu 10 anos. E talvez você lembre que uma regra relacionada à execução imediata pelo tribunal do júri, quando a pena ela fosse igual ou superior a 15 anos. Mas atenção, o STF enfrentou essa questão e firmou o entendimento no tema 1068 da repercussão geral, ok? Então a orientação é de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata ali da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Então, 10 anos pode haver execução imediata, sim. 15 anos também. 20 anos também. O ponto fundamental não é o quanto da pena, é a soberania dos veredictos, ok?
Ficou mais claro aí para você? Então, vamos lá, mais uma situação aqui nessa mesma questão. Por que isso é direito constitucional? Essa é uma observação importante aqui para nós. Por quê? A questão não está simplesmente perguntando sobre uma regra do Código de Processo Penal. Ela está trabalhando a garantia constitucional do Tribunal do Júri. Então, a Constituição, no artigo 5º, inciso 38, estabelece a soberania dos vereditos. E o STF, ao interpretar essa garantia constitucional, reconheceu sua relevância para a possibilidade de execução imediata da condenação do pelo Tribunal do Júri. Então, portanto, para o Enem e para todas as outras provas de concurso, pense o seguinte: direito constitucional, artigo 5º, Tribunal do Júri e soberania dos vereditos. Então, faça aí, escreva já na sua porta de vidro, no seu quadro, né, no seu guarda-roupa, onde você quiser, você escreva lá. Direito constitucional, artigo 5º, Tribunal do Júri, soberania dos vereditos, ok? Então, a alternativa A. A alternativa A, ela afirma que está correta, porque o STF, em repercussão geral, pacificou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Ó, corretíssima. É exatamente o ponto central do tema 1068 do STF. Portanto, gabarito é a letra A, ok? Aí vamos analisar as outras questões. Alternativa B. A alternativa B, ela afirma que a execução da pena, em qualquer hipótese, exige trânsito em julgado e que a presunção de inocência seria absoluta. Está errada. Não, Nanina, não. A questão está tratando da situação específica do Tribunal do Júri. O STF, ele reconheceu a possibilidade de execução imediata da condenação pelo júri, em razão de quê? Da soberania dos vereditos. Vamos que vamos aí para a alternativa C. Essa é a grande pegadinha. Para tudo e fica ligado aqui. A grande pegadinha está aqui na letra C, que diz assim: a alternativa diz: somente quando a pena for igual ou superior a 15 anos. Somente quando a pena for igual ou superior a 15 anos? Nananina, não. O entendimento do STF no tema 1068 afastou a ideia de que a execução imediata esteja condicionada ao limite de 15 anos. Então, independentemente do total da pena aplicada, por isso, os 10 anos de Caio não impedem a execução imediata, tá? Ó, bateu o martelo ali. Alternativa D, vamos falar sobre ela. A alternativa, ela afirma que a execução decorreria da periculosidade do agente. Não, não, não. Está errada essa afirmativa, porque não é esse o fundamento. O fundamento constitucional é soberania dos vereditos, tá? E atenção, a soberania dos vereditos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Então, não é um princípio meramente processual. Tá? É garantia constitucional do Tribunal do Júri, tá lá na Constituição, na nossa lei maior. E aí vamos para a alternativa E. A alternativa afirma que o direito ao duplo grau de jurisdição impediria
a execução antes do julgamento da apelação. Essa questão está errada. Errada por quê? Porque o STF, no tema 1068, reconheceu que a soberania dos vereditos permite a execução imediata da condenação pelo tribunal do júri. Então, a possibilidade de recurso não elimina por si só essa consequência, tá? Agora, falando aqui macetes para a prova. Vamos nessa. Agora nós vamos guardar isso de uma maneira bem simples. Quando a questão falar tribunal do júri, lembre das 4 garantias do artigo 5º, inciso 38, ok? Plecisocri. Ple, lembra do Cebolinha aí, fala ple. Plecisocri. Precisocri. Ple significa o quê? Plenitude de defesa. Sigilo das votações. Soberania dos vereditos. E crimes dolosos contra a vida. Então, plecisocri. Falei só, né? Porque é um S só, mas fala só para você entender que é a soberania dos vereditos. Então, pleci-só-cri. Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e crime dolosos contra a vida. E nessa questão, o só, né, é o que está prevalecendo aqui, ó. Nessa questão aqui vai ter o só, soberania dos vereditos. É o que fala aqui na questão. Então, macete da pegadinha dos 15 anos. Anote aí, pega o seu caderno, pegue sua caneta e anote assim. Júri só executa imediatamente se a pena for maior ou igual a 15 anos. Está errado. Se a questão dizer isso, está errado. Cuidado, cuidado. Para a jurisprudência, para a jurisprudência, né, considerada pela questão execução imediata, independentemente do total da pena. Então, se vier falando que é maior ou igual a 15 anos, não, 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 não. Ok? Então, 10 anos pode, execução imediata pode com 10 anos, 15 anos pode também, mais de 15 anos pode também. O número não é o centro da questão. O centro é soberania dos vereditos. Então, vamos resumir a questão aqui? Vamos revisar. Caio tá lá. Tribunal do júri. Tá passando pelo tribunal do júri. Houve uma condenação. Condenação de 10 anos. Execução imediata. Fundamento, soberania dos vereditos. STF, tema 1068. Então, o gabarito é a letra A, ok? Então, deu para entender? Deu para ir, né, detalhar a questão? Que ótimo. Então, e agora, minhas amigas, eu tenho uma palavra aqui para você que está estudando para o Enem ou para qualquer outra prova. Talvez algumas questões pareçam difíceis. Talvez você encontre aí uma jurisprudência que ainda não conhecia. Talvez você erre uma questão que achava aí que acertaria. Mas lembre, errar durante a preparação não é fracassar. Errar durante a preparação não é fracassar, é descobrir o que precisa ser aprendido. Cada questão que você resolve está construindo sua memória. Então, cada erro analisado está fortalecendo a sua preparação. Então, continue uma questão de cada vez, uma revisão de cada vez, um dia de cada vez. Você não precisa saber tudo hoje, mas você precisa apenas não desistir.
tá? Então, se essa questão te ajudou, deixe seu like, inscreva-se no canal Estude Amiga, ative aí as notificações do sininho e compartilhe esse vídeo com uma amiga que também está estudando, ou para o ENA, ou para qualquer outra prova, porque aqui nós acreditamos que estudar juntas deixa a caminhada mais leve. Grande beijo, minhas amigas. Se você quiser ver essa questão ali em história em quadrinhos, né, mais detalhada, você vai lá no Instagram, @migaestude.se, e veja essa questão ali em formato de histórias em quadrinhos. Comente aqui se você está gostando desse vídeo. Estude, persista e acredite. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau!